Olá, seja bem-vindo aos destaques internacionais da semana. Nós começamos essa edição falando sobre o conflito no leste europeu. Na última quinta-feira, a Ucrânia derrubou 29 dos 30 mísseis de cruzeiro que foram lançados pela Rússia. Uma pessoa morreu em Odessa. Apesar disso, o exército russo disse ter destruído todos os alvos dos ataques noturnos na Ucrânia em um comunicado divulgado no Telegram. A Rússia intensificou nas últimas semanas os ataques com mísseis contra a Ucrânia, que afirma estar finalizando os preparativos para iniciar uma grande contraofensiva. A administração civil e militar de Kiev destacou que os ataques russos em maio não têm precedentes pela potência, intensidade e variedade. Na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas quando um míssil atingiu uma infraestrutura industrial. O exército também citou ataques com mísseis na região de Vinnytsia, no centro do país. Reunido com dirigentes de 46 países na Islândia, o Conselho Europeu assinou um documento para cobrar reparações de Moscou. O ato representa a criação de um registro de danos sobre a invasão russa à Ucrânia. O documento foi celebrado como histórico por líderes europeus, visto como o primeiro passo necessário e urgente para cobrar da Rússia reparações por prejuízos ou perdas para compensar as vítimas do conflito. So why is it important? It is because we wanted really to have a justice that is... Por que é importante? Queremos um juízo que realmente esteja centrado na justiça. As vítimas estão aumentando a cada dia enquanto falamos, e há tantas pessoas que sofreram danos morais ou materiais, e essas pessoas precisam ser indenizadas. E a primeira coisa a fazer é registrar as reclamações, e então o sistema pode funcionar. And very first thing to do is to record the claims and then the system has to work. Essa criação desse registro de danos é apenas um primeiro passo. O próximo passo é a criação de uma comissão, a criação de um fundo de compensação e, no final das contas, a criação de um tribunal internacional, onde todos os criminosos serão punidos. O registro vai ser aberto em Haia e foi estabelecido por 3 anos. Na Ucrânia, o chanceler Dmytro Kuleba descartou qualquer negociação de paz com a Rússia em troca de territórios, ao receber o enviado de Pequim, Liu Hui. O acordo de exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro foi prorrogado por 2 meses. O presidente turco foi quem mediou as negociações entre a Ucrânia e a Rússia na quarta-feira, com o apoio das Nações Unidas. Na sede das Nações Unidas em Nova York, o diplomata português disse: These agreements matter for global food security. Esses acordos são importantes para a segurança alimentar global. Produtos ucranianos e russos alimentam o mundo. E no âmbito da iniciativa do Mar Negro, mais de 10 milhões de toneladas de alimentos foram exportados. Suprimentos vitais de alimentos estão chegando a pessoas em alguns dos lugares mais vulneráveis do mundo, incluindo 30 mil toneladas de trigo que acabaram de sair da Ucrânia a bordo de um navio fretado do PMA para alimentar pessoas famintas no Sudão. To feed hungry people in Sudan. O líder conservador turco detalhou que Moscou concordou em não bloquear a saída de navios dos portos ucranianos. Apesar do consenso, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou disparidades na implementação do acordo. Assim, há uma chance não em palavras, mas em atos, de ajudar a garantir a segurança alimentar global em primeiro lugar, para ajudar os países mais necessitados. Nossa principal avaliação dos acordos de Istambul de 22 de julho de 2022 não mudou. As disparidades na sua implementação devem ser corrigidas o mais rapidamente possível. Segundo o governo russo, suas exportações de fertilizantes e produtos agrícolas continuam sendo dificultadas, enquanto é permitida a exportação de cereais ucranianos. A Ucrânia era um dos maiores exportadores de grãos do mundo antes da invasão russa, mas inicialmente navios de guerra de Moscou bloquearam os portos ucranianos do Mar Negro, o que contribuiu para a disparada dos preços dos grãos nos mercados internacionais e prejudicou em particular os países mais pobres. Turquia e Nações Unidas alcançaram este acordo em julho de 2022 e, em razão dele, corredores seguros foram abertos para a passagem de navios carregados de grãos ucranianos. Ainda falando sobre guerra, mas agora no Sudão, o país do continente africano voltou a ser cenário de ataques aéreos e explosões depois de 1 mês de guerra pelo poder entre 2 generais rivais. Até agora, mais de 600 pessoas morreram e ao menos 5.500 foram feridas no conflito. Os combates ocorrem principalmente em Khartoum, a capital de 5 milhões de habitantes, e na região de Darfur, no oeste do país. Moradores vivem confinados em casa por medo de balas perdidas, sem água nem energia elétrica em muitos casos.
Em Jeddah, na Arábia Saudita, emissários dos dois lados do conflito concordaram sobre a criação de passagens seguras para retirar os civis e facilitar a entrada de ajuda humanitária, mas não trataram sobre o fim das hostilidades. Milhares de refugiados entram todos os dias no Egito, no Chad, na Etiópia e no Sudão do Sul. Especialistas afirmam que a guerra pode ser longa, porque as duas partes parecem ter as mesmas capacidades de combate e pouca vontade de negociar antes de uma vitória na batalha. Antes de entrar abertamente em conflito, os generais Al-Burhan e Daglo conduziram juntos um golpe de Estado para expulsar os civis do poder em outubro de 2021. Na Itália, a região de Emília-Românea tem sido duramente atingida por tempestades. A Guarda Costeira realizou cerca de 5.000 resgates nessa semana. Imagens divulgadas por autoridades mostram 2 idosos que haviam se refugiado no telhado de casa para escapar da enchente na comuna de Faenza. Os resgatistas se aproximam e um oficial desce em uma corda ao encontro do casal. Uma mulher grávida foi resgatada em uma operação semelhante na comuna de Ravenna. Moradores de Cesena, fortemente atingida pelas tempestades, estão assustados com o fenômeno. Em pouco tempo nos encontramos em uma situação... Então o que fizemos? Subimos as escadas para minha cunhada, porque mora no nível da rua. Subimos para dormir e observamos da janela como a água subia. Quindi siamo andati di sopra a dormire e guardavamo dalla finestra che man mano che si alzava l'acqua e quindi... Io abito qui dal 79. Moro aqui desde 1979. Já vi enchentes, mas nunca vi nada parecido. Nunca tivemos água nesse nível. Non abbiamo mai avuto l'acqua. Autoridades regionais confirmaram diversas mortes em Emília-Romagna e várias pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo o Ministério da Defesa Civil, 50.000 pessoas ficaram sem energia elétrica e cerca de 5.000 foram resgatadas com a ajuda de botes infláveis e de helicópteros. As enchentes levaram ao cancelamento do GP de Fórmula 1, que aconteceria neste final de semana em Imola. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, decretou a dissolução do Congresso, alegando grave crise política, e as eleições no país foram antecipadas. A decisão ocorre um dia após os deputados realizarem a primeira audiência do processo de impeachment e vai provocar eleições antecipadas no país sul-americano. He decidido aplicar o artículo 140. Decidi aplicar o artigo 148 da Constituição da República, que me oferece poderes para dissolver a Assembleia Nacional em caso de grave crise política e comoção interna. A Assembleia Nacional por grave crise política e comoção interna. Lasso, um político de direita, enfrenta um julgamento político por suposto crime contra a administração pública. Vamos agora para os Estados Unidos, onde o CEO do ChatGPT pediu a regulamentação da inteligência artificial no Congresso do país. A tecnologia, que teve um crescimento expressivo nos últimos anos, está provocando discussões em todo o mundo, principalmente em relação aos riscos que modelos cada vez mais poderosos oferecem para a humanidade. Sam Altman, diretor executivo da OpenAI, criadora do programa ChatGPT, disse que regular a inteligência artificial é crucial para limitar os riscos do uso dessa tecnologia. Altman, personalidade mais recente surgida no Vale do Silício, pediu que o Congresso imponha novas regras às grandes empresas de tecnologia, apesar das profundas divisões políticas que têm bloqueado durante anos a legislação destinada a regulamentar a internet. O lançamento do ChatGPT em novembro aumentou o interesse do público, mas também das empresas, na chamada IA generativa, ou seja, aquela que é capaz de criar conteúdo, textos, imagens, sons e vídeos. Essa tecnologia desperta paixões e muitas pessoas se preocupam com seu impacto potencial em muitas profissões, com possíveis cortes maciços de emprego e, fundamentalmente, no conjunto da sociedade. O presidente Joe Biden reduziu parte importante da sua viagem à Ásia para seguir negociando com os republicanos e evitar uma negligência na maior economia do mundo. Biden cancelou as visitas à Austrália e Papua Nova Guiné, mas ainda tem a intenção de comparecer à próxima reunião do G7 no Japão. O G7 é o grupo formado pelos países mais ricos. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, disse nesta terça-feira que ainda há muito trabalho a fazer nas negociações para elevar o teto da dívida. Já o presidente Biden se disse otimista sobre a possibilidade de se chegar a um acordo após negociar com os republicanos. Elevar o teto da dívida pública americana
É uma manobra legislativa necessária para que os Estados Unidos possam continuar pedindo dinheiro emprestado e pagando suas contas, assim como seus funcionários e credores. A americana Amy Pope foi eleita diretora da Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas. Pope assume a vaga antes ocupada por Antônio Vitorino, que optou por se retirar das eleições após o primeiro turno da votação secreta, em que foi amplamente derrotado pela rival. A americana conseguiu 98 votos, 12 a menos dos 110 necessários para atingir a maioria de 2/3. Antes vice-coordenadora de gestão e reforma da organização, ela vai ser a primeira mulher diretora da OIM, cargo que vai assumir em 1º de outubro. A campanha pela vaga provocou uma divisão entre Washington, cujos candidatos tradicionalmente comandavam a agência, e aliados europeus. Normalmente, os chefes das agências da ONU que desejam um segundo mandato são reeleitos sem oposição. Mas Pope parece ter convencido alguns países com sua nova visão, focada no impacto da mudança climática na migração. Os representantes permanentes dos países da União Europeia em Bruxelas aprovaram a realização das eleições europeias do dia 6 ao dia 9 de junho de 2024. O acordo político deve ser ratificado na segunda-feira pelo Conselho de Ministros das Relações Exteriores do bloco. Todas as pessoas em todos os 27 Estados-membros irão votar. A democracia da União Europeia é mais importante hoje do que nunca. Seu voto é importante. Será decidida a direção que nossa União tomará. O pleito decidirá qual Europa você quer ver. O processo eleitoral, realizado a cada 5 anos por sufrágio universal, dará início ao processo de renovação das autoridades nas principais instituições europeias. Mais de 400 milhões de eleitores serão chamados às urnas. Essas eleições servirão de base para a renovação do Parlamento Europeu, que por sua vez deverá confirmar os nomes das mais altas autoridades da União Europeia, incluindo a Comissão Europeia, braço executivo do bloco. As últimas eleições europeias aconteceram entre 23 e 26 de maio de 2019. Falando agora sobre economia, o crescimento econômico da zona do euro foi de 0,1% no primeiro trimestre em relação aos 3 meses anteriores. O Gabinete de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat, também confirmou sua estimativa anterior de que o Produto Interno Bruto nos 20 países que usam o euro aumentou 1,3% em relação ao ano anterior no período de janeiro a março e destacou que o emprego cresceu 0,6% no trimestre para um aumento de 1,7% em relação ao ano anterior. Embora uma análise mais detalhada do aumento do PIB ainda não esteja disponível, os dados comerciais não ajustados do primeiro trimestre mostraram um salto de 8,5% nas exportações em relação ao mesmo período de 2022, com importações inalteradas, indicando que o comércio líquido contribuiu para o crescimento. Em março, a balança comercial não ajustada da zona do euro passou para um superávit de 25 bilhões e 600 milhões de euros, de um déficit de 20 bilhões nos primeiros 3 meses de 2022. Ajustado para variações sazonais, o superávit comercial de março foi de 17 bilhões de euros, ante um déficit de 200 bilhões de euros no mês anterior. O resultado melhor da balança comercial líquida no primeiro trimestre decorreu principalmente do aumento das exportações de máquinas, veículos e produtos químicos e da queda das importações de energia. O cachorro mais velho do mundo comemorou seu 31º aniversário com uma festa para 100 convidados em Portugal. Bobi, da raça Rafeiro do Alentejo, celebrou com uma festa na sua casa na Vila Portuguesa para cerca de 100 convidados. A festa tradicionalmente portuguesa tinha no cardápio carnes e peixes para todos os presentes e um extra para o aniversariante, que só come comida para humanos. Um grupo de dança também se apresentou. A idade de Bobi também foi verificada por uma base de dados de animais de estimação licenciada pelo governo português. Bobi teve a quem puxar, já que sua mãe, Gira, chegou na mesma idade. De acordo com o seu tutor, um dos principais fatores que contribuíram para a longevidade do animalzinho é o ambiente pacífico e tranquilo em que ele vive.
Que lindeza! Muita saúde para o Bobi. E para encerrar essa edição, vamos mostrar um concerto sinfônico diferente. A combinação está sendo feita nos Estados Unidos com a colaboração inovadora entre um aclamado compositor, a NASA e a National Philharmonic. Olha só. E ciência juntas, em uma sinfonia espacial. O projeto Ciclos Cósmicos, uma sinfonia espacial, é uma colaboração inovadora entre o aclamado compositor Henry Dellinger, a Agência Espacial Americana e a National Philharmonic. The centerpiece of the inspiration are those gorgeous, stunning images. Para mim, enquanto escrevia, era uma meditação. Estamos trazendo o público para experimentar essa mesma meditação. Olhei para cada filme como uma meditação sobre si mesmo, uma meditação no Sol, uma meditação em nosso planeta natal, uma meditação sobre o cosmos em geral. Going all the way to the astrophysics piece at the very end, which we call Echoes of the Big Bang, where we're exploring the origins of the universe through music and through visual immersion. O evento fez sua estreia fora de Washington, a capital americana. As imagens foram pesquisadas e reunidas por produtores da NASA em 7 curtas-metragens, que serviram de inspiração para Dellinger. A experiência imersiva traz sons do universo, como o de um buraco negro no centro do aglomerado de galáxias Perseus. Essa edição fica por aqui. Mais notícias ao longo da nossa programação. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal HIT Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.